Programa Jaircy Carvalho Esporte, se inscreva, tá bombando, tá legal. Aqui é um programa dedicado à China Azul. Falamos das outras equipes, naturalmente, com todo respeito e carinho. Mas o carro-chefe desse programa é a China Azul, é o cabuloso. Cruzeiro, não pode, Cruzeiro, não pode. Não pode tomar um gol com 48 minutos. Pô, 3 caras marcando, o Matheus Henrique não marca ninguém. Tá em cima do cara, cola no cara. O cara tirou, limpou, dominou, bateu na trave e entrou, bateu no travessão. 2-2, o jogo o Cruzeiro poderia ter goleado, o Cruzeiro foi infinitamente superior. O gramado do Serra Dourada horroroso. Mas eu não tenho dúvida que o Cruzeiro vai golear o Goiás, jogando no Mineirão, não tenho a menor dúvida. Que partida fez o Arroio? Que partida fez o Arroio? Agora, as substituições deixaram o Cruzeiro mais para baixo. Eu não gostei. Sinisterra não entrou bem, Bruno Rodrigues, é brincadeira esse cara jogar no Cruzeiro, sabe? Sinceramente, hoje ele poupou o Gerson, fez bem poupar, o Gerson vai jogar contra o Remo, botou o Lucas Silva e o Lucas Romero, né? Primeiro tempo ali, gostei pra caramba. Mas não pode tomar um gol desse, não pode, sabe? Na Lua, em Marte, na China, gente, porra, é jogo importante, a Copa do Brasil é a estreia. Se estrear vencendo, fora de casa então, melhor ainda. Sabe, o empate está de péssimo tamanho, não. Mas no jogo em que o Cruzeiro foi superior o tempo todo, né, podia ter goleado. Não pode perder ponto assim, não pode perder, sabe, a vitória que estava garantida. Pelo amor de Deus, Frederico Silva, sabe, gente, o Cruzeiro não pode recuar desse jeito. Jonathan Jesus, dos melhores em campos, e fez um golaço. Gostei desse goleiro, do Otávio, seguro, tranquilo. A bola não tinha pega, né, gente? No primeiro gol ele ainda espalmou, o lateral não marcou, o cara meteu para dentro. Nessa aí não tem pega, bateu no trinco e entrou. As mexidas do Arthur fazem o time piorar muito. Maurício Silveira. Maurício, mas aí é o que o Regis falou outro dia. Ele olha para o banco, por que ele demora a mexer? Ele olha para o banco, quando ele põe os jogadores, os caras não correspondem ao nosso Regis aí, chegando com a gente. Seja bem-vindo, Regis, estou dizendo aqui. Não pode, na Lua, em Marte, na China, o Cruzeiro tomar um gol desse no final do jogo, um jogo em que o Cruzeiro poderia ter goleado, que o Arroio fez a melhor partida dele no Cruzeiro, que o Otávio mostrou segurança no gol. Não pode tomar um gol desse, Regis. Seja bem-vindo. Boa noite, Jaircy. Boa noite a quem está nos acompanhando. Jaircy, era natural uma pressão do Goiás ali nos últimos minutos, né? E aquele cara acertou um chute que dificilmente vai acertar outra vez na vida. Mas tinha 3 nele, Regis, tinha 3. O Matheus Henrique ficou olhando. Matheus Henrique ficou olhando. Mas assim, eu digo que isso é do futebol. Isso é do futebol. Não foi um resultado ruim. O empate é bom, vai decidir em casa. Certo? Vai decidir em casa. E hoje, eu acho que o saldo positivo, você já falou aí, o Otávio não comprometeu naquele primeiro gol. Ele espalmou como manda o figurino para o lado. Para o lado, perfeito. Né? Aí deu azar que estava o cara do Goiás lá. O lateral, esse Cauã não foi muito bem não, esse lateral direito, viu? Não tenho gostado dele não. É jovem ainda. E hoje o time se comportou muito bem sem o Gerson, naquela formação com 2 volantes mais defensivos, mais cães de guarda ali, com o Lucas Silva e o Lucas Romero. O time se comportou bem. Foi um bom jogo de futebol, Jaircy. Apesar que o Goiás não está numa fase boa, está lá o Cruzeiro poderia ter goleado. O Arroio deu os 3 chutes ali. Melhor partida do Arroio. Que jogador driblando, né? Cruzando. O Caio Jorge que ainda não entrou no ritmo dele. Não, falta. A gente sente que está com um pouquinho de falta de ritmo. Né? Para quem acompanha o Caio Jorge, sabe que o posicionamento dele ele não reencontrou ainda. Certo? Mas não foi uma partida ruim do time. Não foi. Foi um jogo normal de Copa do Brasil. Acho que nessa Copa do Brasil, quem conseguiu abrir uma vantagem boa fora de casa foi só o Vasco, vencendo o Paysandu ontem. Botafogo ganhou por placar mínimo em casa, Chapecoense. São Paulo ganhou por placar mínimo. Certo? O Grêmio ganhou de 2-0, mas estava lá no Olímpico. Então, é bom, o resultado foi bom. E o conjunto da obra, certo? É claro que poderia ter saído com a vitória. Mas o resultado não foi ruim. O empate fora de casa nessa Copa do Brasil vale muito.
Sim, mas eu acho que é um empate com sabor de derrota, porque o jogo estava controlado, o Cruzeiro poderia ter goleado. O time do Goiás é horroroso. Estou dizendo, futebol nem sempre é assim, mas no Mineirão o Cruzeiro vai botar uns 4 ou 5-0. O time é horroroso do Goiás. Não vai subir nunca esse time aí. E o Cruzeiro hoje, Sérgio, essa bobeira no finalzinho, mas o Cruzeiro foi soberano. Boa noite, gente. Esse Matheus Henrique está horrível. Ele estava na marcação, está muito fraco. Isaac Batista. E o nosso colega aqui também colocou, o nosso companheiro colocou uma questão. Toda vez que o Matheus Henrique entra, o Cruzeiro toma um gol, perde o jogo ou empata. Ele está muito mal nessa temporada, Regis. Sinisterno disso é o que veio. Você falou muito bem semana passada, não é, Edson Júnior Ninho? Boa noite. Tirou os atacantes, chamou o Goiás para cima. Castigo, tomar gol no último minuto. Agora, Regis, você colocou muito bem semana passada. Toda vez que o técnico olha para o banco e põe jogadores do Cruzeiro, eles não entram à altura dos que saíram. Há um desnível técnico muito grande. Certo? Hoje o Cruzeiro não se pode dizer que tem um... Eu diria que o 12º titular do Cruzeiro é o Lucas Silva. É o Lucas Silva. Na parte do ataque ali, não tem quem resolva. Verdade. Sai o Caio Jorge, entra o Bruno. Olha, a diferença é muito grande. Gigante. Sai o Arroio, entra o Sinisterra, a diferença é grande. Certo? Então, há esse desnível no elenco, sim. Certo? Agora, temos que levar em consideração também, Gessi, que o Goiás estava animado, levou o jogo para o Serra Dourada, 20 mil pessoas, tinha um certo clima de festa ali. Serra Dourada, que vai ser reformado, vai ficar 2 anos em reforma. Gramado horroroso, Goiás... Gramado horroroso. O que já foi melhor do Brasil, né? É verdade. Já foi o melhor do Brasil. Na década de 80, o Serra Dourada era considerado o melhor gramado do Brasil. Então, tomara que essa reforma revitalize realmente o estádio, que eu ficava muito incomodado ver jogo dos times goianos lá na Serrinha. Certo? Que é um estádio pequenininho, acanhado, que eu acho que não é do tamanho do futebol de Goiás, que tem aí Vila Nova, Atlético Goianiense, Goiás. Certo? São times aí que costumam frequentar a Série A do brasileiro. Então, hoje, o Gerson teve que ser poupado, já estava jogando 6, 7 partidas aí. A entrada do Lucas Silva não comprometeu. E o principal de hoje que eu tiro é o seguinte: dá para apostar no Otávio. Sim, eu também acho. Dá para apostar no Otávio. Eu acho que o Arthur Jorge colocou o Otávio numa situação em que é possível uma recuperação se o Cruzeiro perdesse hoje. Será possível uma recuperação, mas não perdeu e ele não comprometeu. Olha o nosso Júnior Matias. Boa noite, Jaci. Deu mole, time ganhando, minha opinião, mexeu errado. Copa do Brasil não pode dar bobeira, porque é um torneio mata-mata. E é aquele ditado, o Santo André, hoje em dia é difícil acontecer isso, mas o Santo André foi campeão, o Juventude foi campeão em cima do Botafogo no Maracanã com 100 mil pessoas, né? Ganhou lá e fez 0-0 no Maracanã, quer dizer, não pode brincar. O Goiás é um time horroroso? Aqui é o nosso Leandro, Jaci, o Arthur está certo em mexer no time, tem que rodar mesmo, são 3 competições. Sim, tem que rodar, mas ele segurou o Gerson, que eu acho importante, por quê? Porque o Cruzeiro tem o Remo e depois tem o Boca, terça-feira, daqui 6 dias. Por que ele colocou hoje o Lucas Silva e o Lucas Romero, já entendendo, na minha visão, Regis, eu acho que ele já colocou para dizer, contra o Boca, vão jogar os 2 juntos, Gerson, Christian, Matheus Pereira, Arroio e Caio Jorge. Eu acho que é esse o time que vai entrar contra o Boca, que é o jogo principal da semana e da próxima semana. Então, eu acho que ele já fez isso para ver o comportamento do Lucas Silva, do Lucas Romero, tirou o Romero, manteve o Lucas Silva até o final ali, mas de qualquer forma eu acho que o Cruzeiro não pode perder esse caminhão de gols e não pode tomar um gol sempre no tempo extra. Tem que ter atenção até o último segundo. Tonico Sauro, o Cruzeiro não tem elenco para segurar resultado, fica a lição contra o Boca. Tá aí, eu concordo com ele. Eu acho o seguinte, gente, o jogador não pode jogar. O Cruzeiro jogou sábado, hoje é quarta-feira. Porra, qual é a diferença do Cruzeiro ter jogado hoje com o time todo titular, por exemplo? Qual era o problema? E jogou. O Lucas Silva só tirou o Gerson, manteve o Gerson. Descansou o Gerson, tá ok, tudo certo. Começou com o time titular. Aí você muda, o time cai, cara. Porra, mete 3, 4.
Já garante a classificação fora de casa. Pô, não tem ambição. Tem que ter ambição no futebol. Sabe, Regis? Um jogo para meter 3, 4. O Goiás deu 2 chutes a gol, fez 2 gols. Sabe, o Otávio não fez uma defesa gigantesca, exceto no primeiro gol, que ele fez um defesaço pro lado e o lateral não acompanhou. Quer dizer, o Cruzeiro não pode ficar dando esse mole não, gente. O Cruzeiro conquista um péssimo resultado fora de casa. Poderia ter vencido, porque no jogo da volta, nós vamos receber o Goiás no meio de decisão, valendo classificação para mata-mata da Libertadores, com o Cruzeiro numa situação complicada no Brasileiro. Enfim, 2-2, Guilherme. Cara, o Cruzeiro, ele criou mais, como normalmente, inclusive, tem feito em quase todos os seus jogos. Só que, de novo, foi punido pela falta de capricho no acabamento das jogadas. Assim, poderia ter vencido por 3 ou 4, mas não adianta só criar e não matar a jogada. E no fim das contas, o Cruzeiro ainda sentou no resultado, recuou, deu a bola pro Goiás, deixou o Goiás jogar. Só que o problema é que a defesa do Cruzeiro ainda não entrou em 2026. A defesa do Cruzeiro não chegou para essa temporada. Segue sendo muito fácil fazer gol no Cruzeiro. Muito fácil. Nos 2 gols, tem uma coisa em comum. A liberdade para o cara finalizar. Você tem uma marcação à distância e o Cruzeiro marca assim durante boa parte do jogo. No primeiro gol, o primeiro jogador finaliza. O Otávio defende. Na sobra, mais um jogador livre, gol. No segundo gol, jogador do Goiás, o Wesley. Ele domina de fora da área, ele traz para a perna direita, ele tem todo o tempo do mundo para pensar onde ele quer chutar e ainda no fim das contas tem uma alegria se ele chutar essa bola, mas 50 vezes ele erra 50. Enfim, eu concordo muito com aquilo lá, 2-2 num jogo fora de casa, Copa do Brasil. Se você for olhar o resultado em si, o resultado só, não é um resultado de fato ruim, só que fica aquele gosto de dava para ter vencido, e dava mesmo. Porque o Cruzeiro parece que jogou a partida inteira em marcha lenta. Parece que jogou a partida inteira achando que em algum momento acharia um gol, venceria a partida. Foi até assim, até o último minuto do jogo, né? Porque o Jonathan Jesus, de fato, acha uma jogada espetacular, faz o 2-1 e no fim das contas, o Cruzeiro acaba tomando empate. Mas fica aquele gosto de poderia ter sido mais, poderia ter feito mais. Até porque em boa parte do jogo, o jogo ele foi feio. Não foi um jogo bonito de se assistir. Se você ver qual time que mereceu vencer por chances criadas, foi o Cruzeiro. Mas não adianta nada, você criar e não fazer. O Goiás ele chega 2 vezes, 3 vezes com perigo e faz 2 gols. O Cruzeiro para no Tadeu 4 ou 5 vezes. Futebol, no fim das contas, não é só criar, é efetividade também. E hoje, na prática, o Goiás acabou sendo mais efetivo do que o Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro não teve um jogo extraordinário, não jogou tão bem, mas construiu, como o Guilherme disse, para fazer uma vitória tranquila. Assim. Podia estar saindo daí com 4-1, 3-1, com tranquilidade, mesmo não jogando tão bem. Agora, o que me irrita é a postura depois que vira o jogo. E é isso que não dá. Era 37, o gol foi quantos minutos? Por aí, né? Mas 37, 38 minutos, o Cruzeiro já estava recuando. E, cara, você não tem que fazer isso contra o Goiás. Você não tem que fazer isso contra, mas fora de casa tá ganhando o jogo. Uma coisa é você preservar o resultado. Eu tenho birra disso, cara. Historicamente, a gente já viu um monte de situações em que você, não, agora tem que preservar o resultado, mas deixar de jogar. E teve um dado momento antes do gol que eu falei assim, cara, eu tenho muito tempo que eu não falo, porque o Cruzeiro não chegava lá, não ficava com a bola. E só safando. Jonathan Jesus, um leão, tentando ali, um guerreiro, tirava tudo. Mas uma hora não dá. E aí na sobra, na liberdade que disse o Gui ali, tava o Matheus Henrique de novo, marcando assim, né? Com corpo, mas dando espaço pro cara girar e bater. E aí o cara acerta um golaço, não tem o que fazer. Eu acho que é bom pro Cruzeiro aprender nesse caso, né? Tomara que os jogadores entendam que não dá, cara. Fez 2. E talvez essa seja a diferença. A gente vem de uma geração de ver Cruzeiro fazendo 2 e queria terceiro, Diogo. O Cruzeiro fazia 3 e ia pro 4º gol. Então, assim, é complicado isso. E esse tipo de postura me irrita um pouco. Entre o que é preservar-se no resultado que você está com ele e o que é deixar de jogar. Para mim, o Cruzeiro deixou de jogar e, por isso, merecidamente sai com esse empate. Vamos lá. A partir de agora, viu, Albert, por gentileza. Cara, cada um tem o direito de fazer sua avaliação do jogo da forma que bem entender. Para mim, esse empate hoje aqui é um empate amargo e um empate com meio que sabor de derrota, tá? Tomar um gol 50 minutos do segundo tempo. Mas vamos por partes aqui. Estreia do Cruzeiro na Copa do Brasil
né, já na quinta fase, aí você vira e fala assim, Diogo, você não acha que o empate fora de casa é um bom resultado? Depende das circunstâncias do jogo. O Cruzeiro hoje teve a oportunidade de decidir aqui, de já decidir nesse jogo. Porque se vai embora com 2-1, com 3-1, é uma situação muito mais favorável para você decidir em casa. O problema, gente, é que quando nós tivermos o jogo da volta, né, do Goiás, nesse meio tempo, vai estar na reta final da fase de grupo da Libertadores, onde a gente precisa vencer, e também a situação do Campeonato Brasileiro. Eu até não tenho nada para poder falar hoje da escalação. O Otávio hoje mereceu uma oportunidade. Na minha avaliação, ele foi bem. Ele, no lance do primeiro gol do Goiás, ele faz uma defesaça, irmão. Tentou espalmar a bola um pouquinho mais pro lado, só que deu infelicidade da bola cair no pé do jogador do Reinaldo e o Cauã Moraes não conseguiu acompanhar a marcação, não conseguiu fazer o corte. O Otávio ainda estava se levantando. O segundo gol não precisa nem falar, né? O cara, a bola ali, meu filho, nem se o Otávio fizesse de escada e subisse lá, ele conseguia pegar. Agora, o que eu fico chateado, sabe o que é? O Cruzeiro, gente, ele não consegue fazer 2 partidas boas. Jogar um jogo bem, ter uma vitória convincente e no outro jogo repetir a atuação. Nós não conseguimos, cara. O Cruzeiro vence o Grêmio, joga bem, engole o Grêmio no Mineirão. Aí chega depois na Copa do Brasil e faz um jogo desse, cara. Um jogo displicente. O Fabrício Bruno quase entregando um gol pro Goiás. Jogo de Copa. Ainda bem que o Otávio estava atento. Outra coisa que tá me incomodando, o Paulo chamou atenção que hoje, eu chamei atenção também no jogo da Libertadores. Matheus Pereira. Se você achar que é falta, irmão, quem decide é o juiz. Não para no lance, não continua acompanhando o cara. Porque aí você acha que é falta, para de reclamar, o jogo continua, o cara vai lá e faz um gol. Você tá pedindo falta. Então, assim, jogo, gente, de mata-mata, jogo de Copa do Brasil, a pegada é outra. Você só tem 180 minutos. E aí acabou. Então, hoje o Cruzeiro perdeu uma grande oportunidade de trazer aqui um resultado tranquilo para poder buscar a classificação jogando no Mineirão. Agora, equipe que joga com um regulamento debaixo do braço, aí acontece o que aconteceu. O primeiro tempo do Cruzeiro foi até melhor, um pouco melhor do que o segundo tempo. Mas hoje, vou destacar aqui mais uma vez os problemas. Quantas vezes nós ficamos pegando a bola, tocando de lado, voltando a bola pro Otávio? Sabe, o Gerson fez muita falta hoje no setor de criação, porque o Romero, a gente já sabe que ele é o cara da marcação, uma partida bem abaixo hoje do Lucas Silva também. Tá? Essa que é a verdade. O time do Cruzeiro hoje bem abaixo. Para mim, o melhor em campo hoje foi o Jonathan Jesus. Do início ao fim. Que inclusive tá jogando muito mais que o Fabrício Bruno, que parece que desaprendeu a jogar bola. Né? Então eu não consigo entender a postura do Cruzeiro. Vai jogar fora de casa, faz um primeiro tempo até assim mais ou menos. Mas quando vem pro segundo tempo, faz as alterações, parece que desfigura todo o time do Cruzeiro. E a coisa que mais me incomodou no jogo de hoje, especialmente no segundo tempo, é o seguinte, gente. 2-1. Nós temos condições de fazer o terceiro sem nos expor tanto? Dá pra buscar o quarto gol? Dá pra poder aumentar a vantagem? Porque eu prefiro assim, cara. Agora não, o Cruzeiro fez 2-1. Eu não lembro exatamente qual foi o minuto que a gente fez o segundo gol. E o Cruzeiro parou de jogar, irmão. Parou, baixou as linhas, deu o campo para a equipe do Goiás, chamou pra cima e foi premiado com um gol no final. Que não foi por acaso. No final, virou ataque contra a defesa. E aí a gente volta a reforçar que o elenco do Cruzeiro realmente precisa de alguns reforços, porque quando mexe, o time do Cruzeiro se desconfigura todo. Nação Azul, gostou do vídeo? Então já deixa aquele like para fortalecer o canal e se inscreve no China Azul Raiz para não perder nenhum corte com as principais notícias do Cruzeiro. Aqui você fica sempre bem informado sobre o nosso cabuloso. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Tamo junto!